Bom dia, crianças, tia Paula e tio Emerson. E agora nós vamos louvar ao Senhor, é o momento de louvarmos ao Senhor. E nós vamos louvar a Deus com um cântico que vocês conhecem bem, que é o cântico Bom Dia com Alegria. Vamos louvar? Senhor nosso Deus com o cântico Deus fez com Adão uma aliança. Deus fez com Adão uma aliança, um dia a vida eterna prometeu, ele viveria sereis mais sábio do que Deus, não morrereis, apenas prove o fruto proibido. E Eva na serpente creu, preso a ordem de Deus. Adão também pecou e o castigo recebeu. Oh Adão, tristeza e morte o pecado traz. Oh Adão, tristeza e morte o pecado traz. Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Aqui quem fala é a tia Suelen, da classe Samuel. Que bom! E hoje é dia de nos alegrarmos, porque isso hoje é domingo, o dia do Senhor, o dia em que Ele separou para o seu descanso e o santificou, para que possamos nos lembrar dEle e o adorá-lo e o santificá-lo e aprendermos mais das suas palavras. As pessoas que foram escolhidas para ensinarmos mais sobre as suas sagradas escrituras, e nós devemos nos dedicar a Ele, louvando, orando, lendo as sagradas escrituras. Mas não devemos fazer isso durante a semana? Sim, devemos. Mas hoje é o dia em que as pessoas, como a tia já explicou, escolhidas por Ele, está ali para nos ensinar mais, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. E eu me alegro muito em ver que vocês estão acompanhando as nossas aulas, estão fazendo as atividades, não é? Estão fazendo durante a semana as suas devocionais. Isso é bom, alegra muito ao nosso Senhor. Agora, nesse momento, vocês, depois de terem cantado, com alegria ao nosso Deus, enchendo o seu coração de alegria, ouvindo as verdades cantadas das nossas músicas, você vai se sentar, pegar a sua Bíblia, chamar a sua mamãe ou o seu papai e nós vamos orar. Orar para nos prepararmos para ouvir mais uma lição de hoje, que são inspiradas nas Sagradas Escrituras. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos lá. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu cuidado por cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelas lições que estão sendo dadas. Obrigada pelas pessoas que o Senhor escolheu para falar das tuas sagradas escrituras. Mas para que possamos recebê-las em nossos corações, nos perdoa os nossos pecados e nos prepara
para que o nosso coração receba e guarde as tuas sagradas escrituras. Abençoe a cada criança, a cada papai que está assistindo esse vídeo. Esteja conosco nesse dia especial que é o dia do Senhor. É no teu nome santo que eu te oro e agradeço. Amém, amém, muito bem. Agora nós vamos fazer uma breve revisão de tudo que já aprendemos sobre a criação. Vocês lembram que Deus fez todas as coisas, tudo Ele fez, e tudo o que Ele fez era bom. Vocês lembram que Ele fala em todos os dias terminados? Muito bem. Tudo Ele fez com a sua função. Cada animal, cada planta, não é? O sol, a lua, a chuva, o mar, tudo tinha a sua função. Ele criou também algo muito especial, algo que era parecido com Ele, santo, puro. Quem era? Isso, o homem, Adão. E depois colocou Adão no jardim para cuidar de toda a sua criação. E aí, da costela de Adão, Ele fez a mulher, perfeição, a sua auxiliadora, não é? E Adão foi feito primeiro, porque ele era para ser o cabeça, para cuidar da sua família, para ordenar a sua casa. E Eva sendo a sua auxiliadora, e assim ela foi ensinada. Adão, vocês lembram quando Deus falou para ele que de tudo ele podia comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. E isso Deus falou a Adão, ao homem. Depois que Eva foi feita, Adão com certeza ensinou a ela. Nós vamos descobrir com o que nós vamos aprender a seguir. E Adão e Eva também tinham comunhão com Deus. Isso, eles tinham comunhão com Deus, o Criador. Mas isso ia mudar. E isso, pois o diabo, que nós vamos aprender quem é, odiava a Deus. E ele estava ali, na história que nós vamos contar, ele estava ali para mudar os planos de Deus. Mas nada disso fugia do conhecimento de Deus. Deus não, eu não sabia que isso ia acontecer. Não, ele sabia, tudo ele sabia. E no final nós vamos entender o porquê. Então fiquem atentos, certo? Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, peça ajuda da sua mamãe ou do seu papai para acharmos as referências. O nosso tema principal continua sendo Deus, isso mesmo. E o nosso subtema é o pecado. Isso, nós vamos aprender onde começou o pecado. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, você já está com ela aqui, e abra em Gênesis 3, nós vamos ler de 1 a 6. E a cada versículo falado, a tia vai explicar, para que todos nós possamos entender melhor. E também irá aparecer algumas figuras aqui na tela. Então, prestem atenção, certo? Vamos lá para o versículo 1. Olha como começa. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só como essa serpente é. A serpente, ela não era um animal mau. Lembra que o Senhor Deus fez todos os animais e viu que era bom? Eles estavam sob o domínio de Adão, que estava ali para cuidar da criação do nosso Deus. Mas o diabo, Satanás, se encarnou na serpente para poder induzir a mulher, entendeu? Usou um animal, a criação de Deus, para enganar a mulher. Preste atenção. Mas você sabe o que quer dizer Satanás? Quem era Satanás? O diabo, como muitos de nós conhecemos, o diabo, ele é um anjo caído. Isso, ele era um anjo do Senhor. Olha só. Pois sabe como ele foi expulso da presença de Deus? Ele cobiçou ser igual a Deus. Ele cobiçou o lugar de Deus.
E você sabe o que é cobiça? Cobiça é desejar muito o que não é seu, é querer muito possuir uma coisa que não é seu. Então foi assim que a serpente agiu. E você sabe o que é sagaz? É muito esperto, é ser muito esperto. E o diabo, ele é esperto, porque ele conhece a divindade de Deus. Então ele usa isso, não é para atrair muitos daqueles que estão fracos na fé, ou então que talvez ainda não conheçam muito a Deus. Então o diabo, ele é sagaz. E nesse momento ele estava na serpente para usar ela contra Deus. E o diabo, ele odeia a Deus e todos a que ele pertence e toda a sua criação. Como o diabo, como a tia já falou, conhecia Deus, o que ele fez? Ele usou a serpente para enganar Eva e começou a mentir, porque não foi assim que o Senhor Deus disse: não comerás de toda árvore. Ele falou: comerás de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderás comer, senão morrerás. Vamos lá para o versículo 2, que diz assim: respondeu-lhe a mulher, preste atenção: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Eva, a mulher, já sabia, pois Adão, o homem que foi criado primeiro, criado o cabeça, não é? Para cuidar do jardim, depois que Eva foi feito, ensinou a ela o que Deus havia falado a ele. E ele colocou ele para cuidar do jardim. Lá em Gênesis 2 fala disso, você lembra? Que o Senhor Deus pegou, depois que formou o homem, colocou no jardim para Adão, o homem, cuidar, cultivar, dar o nome aos animais, entendeu? Agora vamos lá para o versículo 3. Mas do fruto, isso ainda é Eva falando, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, né? Nem tocarás, para que não morra. E Eva entendia o que era morrer. E Eva também sabia que aquilo era pecado. Em nenhum momento eles são inocentes de dizer: então eles não conheciam o pecado? Sim, se o Senhor Deus os fez perfeito, imagem e semelhança dele, e Deus disse que se aquilo não podia, aquela outra coisa podia, é porque eles já sabiam realmente o que era errado. Mas eles começaram a cobiçar o pecado. Prestem atenção. Certamente Adão ensinou a ela, né? Pois ela era a sua auxiliadora idônea, que o Senhor Deus deu para ajudá-la. Então Eva, quando respondeu à serpente, ela já sabia. Então, como a tia falou, eles não são inocentes em dizer que eles não conheciam o que era errado. Eles conheciam. Só que vamos ver mais adiante. Lá no versículo 4 fala assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Tá vendo? A serpente querendo enganar, mentindo. Deus disse que morrerá sim, mas ela quer dizer a Eva que ela não vai morrer. Comeu, caiu no chão dura, morta. Não. Era isso que ela queria dizer a Eva, que ela não ia morrer desse jeito. Então Eva, né, começou a prestar atenção nela. Já começou a dar ouvidos ao erro, à cobiça, não é? Olha como o diabo é mentiroso. Mentiu mais uma vez, usando a serpente. Vamos para o versículo 5. Pois Deus sabe que no dia em que dela comerdes, aí a serpente falando, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Mentindo. O diabo é o pai da mentira. Ele estava mentindo. Preste atenção. Adão, o homem, e Eva, a mulher, já conheciam o mal, né? Se o Senhor Deus disse o que podia e o que não podia,
então só fazia o mal se quisesse. Então eles deram ouvido a Satanás, deram ouvido àquela serpente e começaram a ouvir as suas mentiras e começaram a prestar atenção no que o diabo queria induzir ela, seduzir para o pecado. Vendo a mulher, presta atenção, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, presta atenção, ela já começou a cobiçar. Vocês lembram o que aconteceu com Satanás, que era um anjo? Ele começou a cobiçar, né? Ser igual a Deus. Ele começou a cobiçar tudo que Deus tinha, querendo ser igual a ele. E agora está acontecendo o mesmo com Eva. O pecado já começou a nascer em seu coração. Vamos continuar o versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, não é? E deu também ao seu marido, e ele comeu. Devia ser realmente uma árvore que chamava muita atenção, né? Mas Adão e Eva não estavam prestando atenção, porque Deus disse para não comerem. Mas o diabo, esperto e sagaz, usou a serpente para induzir eles ao erro. Eles sabiam que aquilo era errado, mas quando a serpente começou a abrir os olhos de Eva e mostrou, olha como ela é bonita, olha como parece gostosa, olha, não, você não vai morrer se comer isso daqui não. Então começou a seduzir ela e Eva caiu, né? Comeu. Mas será que Eva é a única culpada disso tudo? Tudo começou por conta dela? Não, vamos ver. Quando ela dá ao seu marido, que era Adão, e ele come. Ela morde e dá a ele, e ele também morde. Nós não sabemos que fruto é esse, né? Era um fruto muito bonito, né? Devia ser também muito gostoso, como todos os outros frutos, mas esse não era possível ser comido, não era para comer. E eles fizeram isso, desobedeceram a Deus, né? Cometeram o pecado da desobediência e da cobiça, desejar o que não era deles. Adão estava perto de Eva e sabia o que estava acontecendo. E se ele era responsável por cuidar da criação, ele também é culpado. Eva é culpada? É. Adão é culpado? É, porque ele é o responsável, ele foi o primeiro a ser criado. Ele foi o primeiro a ser colocado lá para cuidar da criação. E ele se deixou levar pelas mentiras do diabo. E assim como Eva, Adão também cobiçou. Vocês lembram que o diabo cobiçou? E aí ele foi afastado de Deus e ele odeia tudo que é de Deus, a sua criação e todos aqueles que adoram a Deus. Ele odeia. E os dois são culpados. E o pecado começou a existir. E agora, crianças, vamos fazer a aplicação. Deus já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia. Deus não estava se enganando. Deus não ficou surpreso com aquilo. Mas ele queria ver até onde o homem poderia ir. E foi isso que aconteceu. Sabe por que ele já sabia que isso ia acontecer? Porque ele é onisciente e conhecedor de todas as coisas e de tudo o que acontece. Mas desde o começo, ele já tinha preparado um Salvador. Desde o começo. Vocês lembram na criação do mundo que antes de o mundo ter forma, antes de tudo existir, o Espírito do nosso Deus já pairava por sobre as águas. E ele não estava só. O Senhor Jesus, ele é Deus homem e Deus Pai. Então já estava com ele desde o começo. Prestem atenção, eu já dei uma dica. Então, ele já havia preparado um Salvador que iria cumprir o que Adão não cumpriu, que era obedecer à lei de Deus, não é? Toda a lei de Deus. E isso Adão não conseguiu fazer. Mas como é que vem o nosso Salvador?
Ah, prestem atenção. Não vai ser nessa aula que a tia vai explicar. Conforme nós vamos passando, a tia vai explicar como que veio o nosso Salvador. E o que vai acontecer com o homem e a mulher, Adão e Eva? Isso nós só vamos saber na próxima aula, né? Então fiquem ligados, leia mais uma vez Gênesis 3, de 1 a 6 e peça a ajuda do seu papai e da sua mãe para lhe explicar melhor, certo? Então um beijo bem grande para vocês, não percam nenhuma aula para que nós possamos aprender melhor. E agora fique com o nosso versículo. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a tia Júlia e eu vim aqui para passar o versículo com vocês, tá bom? Eu vou falar o versículo e depois eu vou falar novamente e vocês vão repetir, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Vamos lá? Eu vou falar mais uma vez, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Vamos lá, agora eu vou falar e vocês vão repetir. 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Vamos falar mais uma vez para a gente ficar bem craque nesse versículo? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Muito bem, crianças, vocês falaram bem direitinho. E prestem bem atenção nas aulas da tia Suelen que ela está passando para vocês, que está falando sobre a queda do homem, lá no comecinho, no Jardim do Éden, tá bom? Um beijão para vocês e um abraço. Até a próxima!